Prazer, esse é o canal Amados pelo Filho e eu me chamo Emanuele, é um prazer conhecer todos vocês. E o tema da palavra vai ser vida organizada. Eu queria aqui falar que vida organizada muitas vezes é visto como conceito de disciplina. E realmente, ser organizado é disciplina. Mas por que você é organizado? E por que você tem a sua disciplina? Você faz para a honra e glória de Deus? Você faz tudo para santificar e glorificar o santo nome do nosso Deus? E eu queria falar que, como todos sabemos, no primeiro capítulo de Gênesis, Deus fala sobre a criação do mundo que vivemos. Ele explica detalhadamente como tudo foi feito e como Ele nos criou. E lá fala assim: Deus criou o homem conforme a sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e a mulher. Deus os criou. E sobre Deus ser organizado, não é nada mais dele ser porque planejador. O nosso Deus, ele planeja, mas ele não planeja de forma desorganizada, porque quem é desorganizado não provém dele. O que é desorganizado, o que não te dá paz, o que é caos, não vem dele. Porque o nosso Senhor tem uma natureza santa. E a santidade, ela caminha com a luz. E a luz é separada das trevas. Isso Deus explica no começo de Gênesis. Deus criou a luz. Deus viu que a luz era boa e separou luz das trevas. E por nosso Deus ser luz, ele não caminha com as trevas. E por isso ele é organizado. Mas ele é somente organizado porque ele gosta de deixar as coisas organizadas? Sim, ele gosta de deixar as coisas organizadas. Mas também ele faz isso por amor. Imagine se ele deixasse a gente viver naquela terra sem forma e vazia, que as trevas cobriam a face do abismo. A gente vê Deus planejando e criando e organizando para o nosso viver, para o nosso bem. Então, ter uma vida organizada faz muito bem para si mesmo, para o seu psicológico. E como podemos ver, ser organizado também faz bem para o seu espiritual, porque o nosso Deus, ele é organizado. Um ponto que eu gostaria de falar, mas eu não vou focar, nosso Deus, ele não procrastina, ele vai lá e faz. Ele cumpre com a sua palavra, como está em Números 23:19. Deus não é filho do homem para que minta, e nem homem para que não cumpra. Caso Deus fala e não deixa de agir, caso Deus promete e não deixa de cumprir, então ele vai fazer tudo. Se ele falou que vai fazer amanhã, ele vai fazer amanhã e como ele prometeu e como ele planejou. Mas nós também temos a natureza de Deus, porque ele nos criou conforme a sua semelhança, e nós somos seres espirituais. Só que o problema é que quando nós decidimos comer aquele fruto, nós também viramos carnais. Nós às vezes deixamos nossa carne prevalecer contra o nosso espírito. E a procrastinação, ela vem da carne, não do espírito. O espírito, ele é organizado. Ele tem os seus pensamentos aqui, ó, encaixadinhos. Os pensamentos do espírito não são divididos. Eles não vão contra a palavra de Deus, mas os pensamentos da carne vão contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
ou como muitos dizem, boa, agradável e perfeita. E a palavra de Deus é Deus. Então, como nós podemos deixar que a nossa carne prevaleça contra o nosso espírito, sendo que fazendo a palavra de Deus, nós estamos honrando e glorificando o teu nome. E também ter uma vida organizada é falar tipo, Senhor Jesus, eu te amo, eu te desejo e eu te quero. Porque o nosso Deus, ele é o ser mais organizado do mundo inteiro. Ele planeja o fim no começo e o começo no fim. Ele já sabe de todos os passos. E deixa a gente seguir os passos dele. Ele tem planos para nós, como diz em Salmos Davídicos. Ele tem plano para nós. Acho que no Salmo 139 fala que antes mesmo de eu nascer, todos os meus dias, antes mesmo de existirem, já estão escritos no teu livro. Você entende como ser organizado é sobre o nosso Deus? Você consegue ver a glória e a plenitude de Deus através de uma vida organizada? Deus é magnífico, Ele não é falhado como nós seres humanos somos. Mas Ele nos deu uma chave de sermos organizados. Porque, como diz em sua palavra, nós somos a sua semelhança. E Ele nos ama desde o dia que nós nascemos. E Ele nos ama por acreditarmos também em seu Filho Cristo Jesus. E Ele nos considera como filhos. Então, se você não consegue ser uma pessoa organizada, há uma passagem em Tiago capítulo 1, versículo 5. Se tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, se você tem falta de uma vida organizada, porque uma vida organizada, ela provém da sabedoria. E a disciplina também provém da sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria é Deus. E o que te torna sábio? O temor a Deus. Porque por você amar a Deus e realizar as coisas conforme está descrito em sua palavra, isso é temor a Deus. E temor a Deus gera sabedoria. Então, quando você tem uma vida organizada, isso significa que você teme a Deus e não quer viver de qualquer jeito. Que você quer viver glorificando e honrando seu nome através das grandes e pequenas coisas. Para falar, o meu Deus, o meu Senhor Jesus, Ele é organizado. Ele é luz e não trevas na minha vida. Ele é a esperança, o sol que ilumina este mundo. Ele é o refrigério para os meus ossos e o que mantém os meus pensamentos sãos. Porque nós só temos pensamentos sãos, pensamentos não divididos, como fala em Tiago, em algum versículo do capítulo 4, que se nós temos pensamentos divididos, nós devemos purificar. E como purificamos? Pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Então nós só somos sãos e organizados na mente pelo Espírito de Deus, pelo Filho. Isso é totalmente graça de Deus, a graça imerecida do nosso Deus, do nosso grandioso Pai. Então você deve falar, nossa, mas eu não consigo ter uma vida organizada. Calma, calma. Eu já te expliquei alguns passos, mas agora eu vou te falar como você tem uma vida organizada. Você tem uma vida organizada quando sua vida espiritual, sua comunhão com o Pai está organizada. Você já iniciou o dia orando, planejando o que quer fazer? Você já pediu perdão a Deus? Porque o que primeiro precisa em nós estar organizados é o nosso espiritual, a nossa carne. Essa carne aqui não vai prevalecer nada, nós somos herdeiros do céu. Então pense,
Eu preciso primeiro fortalecer o meu espiritual para conseguir fazer as coisas pelo espírito e não pela carne. Porque se você fazer as coisas pela carne, você vai sentir fadiga, você vai sentir sobrecarga. Mas como diz na palavra de Deus, nos evangelhos, que todos aqueles que estão cansados, doentes, ele chama que venham até ele para entregar seus fardos a ele. E também fala que o fardo dele é leve. Então, quando você for fazer e ter uma vida organizada, você vai sentir prazer em ter uma vida organizada. Você vai sentir a alegria de ter uma vida organizada. Você vai sentir Deus está agindo através de mim. Porque se você antes não tinha e não conseguia ter, e você vai perceber, mano, isso é totalmente a graça e a glória de Deus transparecendo na minha vida. Isso é totalmente o amor de Deus Pai que está resplandecendo sobre mim. Porque o nosso Pai, Ele é maravilhoso, misericordioso. E não tem nada que a gente não peça e busque de todo o nosso coração que a gente não encontre na sua palavra e se for de sua vontade. Então, o primeiro passo para você ter uma vida organizada é você priorizar o Pai. Ter uma vida espiritual organizada é priorizar o Pai. Como diz em Deuteronômio 6:5, ame o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Em Mateus 22, quando os saduceus e os fariseus vão questionar Jesus qual é a lei mais importante, qual é a primeira lei, ele falou, ame o Senhor seu Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, quando nós amamos a Deus com essas três coisas e Ele vira o nosso ser, aquilo que a gente entende, que a gente tenta entender por completo, que Ele vira o que a gente ama, o entendimento da nossa alma e o entendimento do nosso entendimento, nós começamos a prosperar, por isso gera frutos. Então, você vai começar a perceber, quando você começar a fazer isso, começar a orar pela manhã, começar a ler a sua Bíblia, priorizar o seu tempo com Deus, fazer seu devocional, você vai começar que as coisas vão se alinhando naturalmente, porque o nosso Deus, ele tem vontade de deixar nossas vidas organizadas. Ele com certeza não tem prazer de deixar a gente desorganizados. Ele quer que a gente seja organizados para a honra e glória do teu nome. E também para mostrar que, você era fraco aí. Mas pelas nossas fraquezas que transparecem a glória de Deus. Isso é maravilhoso, isso é grandioso para nós. Então, se você não tinha isso, começa a priorizar. Começa a priorizar a sua vida espiritual com Deus, que tudo vai se alinhar. Se você não tinha uma mente reta, com os pensamentos retos, agora você vai ter. Agora você terá pensamentos sãos e não divididos, porque você começou a priorizar o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. A gente só conhece a Deus mais profundamente pela sua palavra, porque Deus é a palavra. Jesus Cristo é o verbo vivo. É a palavra de Deus que encarnou. Então nós só conhecemos a Deus através de sua palavra. Isso é tão maravilhoso. Se você não tem tempo, se você não tem secreto com Deus, se você não tem tempo com Deus, são a mesma coisa. Secreto com Deus e tempo com Deus são a mesma coisa. Cara, é lógico que você tá todo embaralhado, que você tá assim, parecendo um fio que tá se enrolando cada vez mais. Sabe aquele durex que você vai puxando, em vez de ele ficar aqui, ele vai embaralhando assim, e daí quando você vê, quando você terminou de puxar, ele já tá totalmente estragado? É por isso que você não tá conseguindo ter uma vida organizada, porque você não prioriza
a Deus. Quando priorizamos a Deus, como diz em Mateus 6,6, buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E quando o rei Salomão pede sabedoria a Deus, ele falou que ele ia ganhar coisas que ele não pediu a Deus. Ele ia ganhar riquezas, fortunas, essas coisas. Então, quando procuramos a Deus e o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas. E, cara, você vai começar do pouco. Mas esse pouco vai fazer você prosperar muito lá na frente, porque você vai entender. Deus transformou a minha vida. Deus fez o seu agir por mim. Então você vai começar a deixar a sua preguiça de lado, você vai começar a deixar a sua procrastinação, a sua ansiedade, aqueles pensamentos que falam, eu não sou suficiente para realizar tal coisa. Mano, você vai deixar isso de lado, porque Deus vai transparecer e vai encher seu peito de tal maneira que você vai olhar e falar, eu amo meu Deus e sou amado por Ele. E por ser amado por Ele, eu realizarei por amor. Porque um dos princípios também para você ter uma vida organizada é o amor. Lá em 1 Coríntios 13, que fala sobre amor, cara, sabe o que fala? Fala assim, se eu falar a língua dos homens e a língua dos anjos sem amor, nada vale. Se eu tiver uma fé que move montanhas sem amor, nada vale. Porque o primeiro princípio, a primeira lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é amor. Deus é justiça. Deus é maravilhoso. Deus é várias coisas que, sinceramente, Deus é justiça, Deus é sabedoria, Deus é nossa força, Deus é Senhor dos exércitos. Mas a primeira coisa que Ele é, e glória a Deus por isso, Ele é amor. Porque se em primeiro lugar Ele fosse justiça, todos nós estaríamos naquela cruz, em vez do seu Filho. E por amor que se sacrificou por nós, para que todo que nele crê não pereça. Então vamos pensar de um jeito. Se Ele se sacrificou por mim, eu devo carregar minha cruz, como está escrito em Lucas 9:23. E sua cruz for ter uma vida organizada, for arranjar tempo para priorizar a Deus, eu posso te falar uma coisa. Deixa de lado as telas, deixa de lado os seus hobbies e prioriza a Deus, que Ele vai transformar totalmente a sua vida e seu jeito de pensar. Tudo que estava em desordem vai começar a andar, porque o nosso Deus é organizado e Ele é planejador. Ele nunca deixará os seus filhos sem saber como devem caminhar e como devem agir. Ele nunca deixará seus filhos sem orientação. Então comece a priorizar a Deus, que você verá as coisas maravilhosas que Ele fará. E e é isso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E para finalizar, eu queria fazer uma oração. Pai, que essa palavra, que eles consigam entender, Senhor, o que o Senhor quis transmitir aos seus corações. Que antes de tudo, que antes de todas as preocupações de nossas vidas, diante de todos os medos e anseios, nós devemos amar a Ti acima de todas as coisas, pois buscar sua justiça e o reino de Deus trará organização para a nossa vida. E o Senhor, Tu é planejador, Tu é criador. Confirma essa convicção que está no meu coração agora, que o Senhor é paz e amor. E pelos Teus frutos que Tu gera no secreto, Tu irás gerar neles. E através das pessoas que estão ao alcance da minha voz, Tu também gerar neles, Senhor.
que eles possam ter um dia, uma noite, uma tarde abençoada por essa palavra e ser abençoados por ela. Em nome do Senhor Jesus, amém. Fiquem com a paz de Deus e a sua graça. Tchau!